Gente, hoje é quarta-feira, dia 7 de outubro de 2015. Aí eu estava lembrando, né, que eu havia me comprometido a preparar algumas falas e tal sobre a minha principal área de conhecimento, que é a história do teatro. Eu não tenho tido tempo de parar e preparar um cenário. Tentei fazer na minha casa, né, algumas gravações, mas acho que a captação do som pelo celular, porque aí ele fica mais distante. Posso rever isso, né? Eu posso pensar em uma maneira de apoiar o celular em algum lugar mais perto, mais próximo, como fica no carro, e fazer essas falas um pouco mais preparadas. Mas como faz tempo que eu fiz essa promessa, eu acho que eu vou começar de uma maneira assim muito livre, tá, gente? Uma fala, como vocês estão vendo, né, improvisada, mas a partir do que algumas coisas que eu estudo há anos, então acho que eu não vou cometer nenhum sério erro conceitual. Eu gosto de explicar para os meus alunos de teatro, meus estudantes, que há uma confusão que normalmente é feita, e ela particularmente me incomoda muito, que é a seguinte: há de pessoas que afirmam que existia teatro antes da Grécia, essa é uma coisa, e a outra confusão é de atribuir assim, os indígenas fazem teatro, os não sei quem fazem teatro, aquela comunidade tribal também tem teatro, eles também fazem teatro, eles faziam teatro também antes de não sei o que, antes de todo mundo, é teatro que eles fazem. Então, eu gostaria de esclarecer o seguinte, gente, olha, uma coisa é teatro, expressão artística, né, autônoma, que surge já se diferenciando da poesia, apesar de isso pode ser tema de um vídeo futuro, o teatro ter sido submetido, subjugado pela poesia durante muito tempo, pela literatura. A literatura reivindicava o teatro como uma subexpressão sua, né, ou como um desdobramento seu e tal, o que não deixa de ter uma certa lógica, e a gente aborda isso mais adiante, porque há muito o que se dizer também. Mas o teatro, quando ele surge, ele tem, né, diferenças quanto à poesia que era feita, que se conhecia na Grécia clássica, a saber, né, a epopeia, a lírica, e aí surgia essa outra poesia dramática, né? E dramática vem de drama. Drama é uma palavra que significa ação. Aí você pode perguntar, mas ação porque os personagens agem? Não só. Ação, drama também no sentido de que era uma poesia que já era produzida e apresentada ao público de maneira dramatizada, então por atores. O Aristóteles vai falar disso na Poética, né? Ele já vai fazer essa diferenciação. E o Aristóteles, na Poética, ele faz toda uma análise, gente, é porque às vezes uma determinada obra, ela é apropriada, né, posteriormente, e transformada em outra coisa, ela é interpretada como uma outra coisa e tal. Então, o que aconteceu com a Poética, né? A Poética é uma camisa de forças, porque ela dita como devem ser feitas as peças teatrais. Não. Ao contrário, a tragédia surge, né, na polis, a comédia surge na polis, então são expressões novas que surgem na polis, o drama satírico surge na polis, e aí Aristóteles, essas formas já instituídas, já se consolidando, ele faz um tratado analisando o que é aquilo que eles já estão vendo, né? Então, assim, ele vai esmiuçando
características, esmiuçando os traços, a partir do que ele próprio viu, a partir do que os seus contemporâneos estão vendo, né? Para chegar a uma conclusão, que é, e esta é uma nova forma. Ela não é a lírica, ela não é a epopeia, ela é uma outra coisa, né? E até o final ele faz comparações ainda com a epopeia para chegar à conclusão de que a tragédia é superior. Gente, não, eu amo a epopeia também, mas sabe assim, essa defesa apaixonada, eu acho o máximo. Bom, voltando. Então, o teatro, ele já tem esse diferencial em relação às demais, né, formas, que é, a epopeia era performada, né, pelo Aedo, posteriormente trechos dela pelo Rapsodo. A lírica também era declamada, performada, tocada, porque não era só a voz, era sempre a voz com a música, tá? Performada, declamada pelo poeta, pelo Rapsodo, né? Porque o Rapsodo ele é mais recente do que o Aedo. E aí, a poesia dramática, ela já surge com toda aquela história que vocês conhecem, né? Do ditirambo, aí surge uma figura que se destaca. Com todo esse histórico, ela advém do ritual? Sim, ela advém do ritual, mas ela vai ganhando autonomia. Ela vai ganhando autonomia. E ela vai discutindo não mais a vida dos deuses, ela vai discutindo passagens das sagas heróicas, mas com um propósito muito claro e específico por parte daqueles que as criam, que as escrevem, que são os tragediógrafos, que é de discutir a nova ordem que se estabelece, que se está construindo, que se está consolidando na cidade, que é completamente diferente daquela da Grécia arcaica, daquela da Grécia aristocrática, dos grandes reinos, né? Então, é o mesmo herói? É Édipo? Sim. É Agamenon? Sim, são esses heróis. Mas as passagens, elas são construídas, e o coro, né, representando a cidade, o conjunto, os anciões, mas o conjunto da cidade, os interesses da cidade e tal. E aquele herói que na epopeia ele é indiscutível, ele é maravilhoso, ele é admirável, ele é tudo que, né, ele é o exemplo, ele é isso e aquilo, e que perdura um pouco, tá, gente? Não é assim, passou uma borracha, esquece, zera tudo. Não, permanece, né, também. Mas esse herói, a escolha, a conduta dele é problematizada, né, na tragédia. E ele é aniquilado em favor do bem da cidade. Essa forma ela já chega ao público por meio da ação dos atores, né? Então, o teatro, ele como forma de expressão artística, ele não só surge, se consolida, se transforma, né? Porque a tragédia primeiro era só o coro e o protagonista, depois tem o coro e o deuteronista, o protagonista e o segundo ator, aí depois o coro, então assim, são as transformações que vão acontecendo na polis, em Atenas, e que se consolidam lá, e que inclusive são reconhecidas como uma nova arte lá, e que se difere, gente, de uma outra coisa, que é dramatização. Todos os rituais têm dramatização. Todos os rituais, né, em alguma instância, eles contam com a dramatização. De novo, drama é ação, né? A dramatização dentro do ritual, ela visa tornar presente uma passagem, um ato, né? Um momento da vida do santo ou do Deus, ou, né? E por aí vai, tornar presente para os fiéis dentro daquele momento, daquele contexto. Então você tem dança, o canto ou a interpretação mesmo daquela passagem, né? Alguém se colocando em lugar de... E isso desde muito antigamente, né?
Mas a dramatização, ainda que ela integre o ritual, ela não é teatro. O teatro contém dramatização. O ritual contém dramatização. Mas dramatização e teatro não são a mesma coisa. Então, quando falam assim, aí eu vou voltar àquele início. Quando falam assim, porque os índios já faziam teatro. Não, porque não sei quem lá na antiga... Também, não, teatro não surge na Grécia. Já faziam teatro. Não, gente. Faziam rituais e dentro desses rituais há dramatização. E aí eu gosto de usar um exemplo que pode parecer bobo, porque também já gastei tanto, meus alunos também já devem replicá-lo, sei lá. Mas que é assim, se você chega à igreja, vou pegar uma igreja católica para não criar muita celeuma. Você chega à igreja, né? E aí as pessoas, há todo um procedimento, né? O ritual, ele tem um roteiro, né? Ele tem uma sequência. Então aí as pessoas chegam, aí há a fala, aí um momento elas levantam, outro momento elas ajoelham, aí há um momento em que elas cantam, aí há um momento em que não sei o quê, aí há um momento em que o padre repete as palavras que Jesus teria dito, né, e tal. Aí você tá lá, aí você vira pro lado uma hora, ou vai perguntar pro padre depois, fala, nossa gente, que lindo, isso tudo é teatro, que espetáculo lindo, que... Você vai ofender profundamente aquelas pessoas. Elas estão vivendo uma outra experiência, uma experiência da espiritualidade delas, da fé delas e da, né, assim, inclusive da comunhão delas com o grupo e com a divindade na qual elas acreditam, etc, etc, etc. Elas estão vivendo uma outra experiência. Ninguém ali está fazendo um espetáculo para você. O teatro, ele também tem esse diferencial que Aristóteles aponta na poética, né? É escrito, né? Ele já é composto, já é escrito para ser apresentado para um público. Então, que é diferente do ritual. O ritual é para os que creem participarem. Você não tem espectadores, né? Você não tem... Aí, não, mas eu quero abrir uma exceção, porque às vezes você vai não sei aonde para assistir. Gente, coisas da contemporaneidade, não quer, sabe? Eu não estou entrando nessa discussão, que aí a gente já tem que recorrer a Canclini, né? A Néstor Garcia Canclini vai falar das culturas e o consumismo, as culturas e o capitalismo, etc. Ou seja, essa distorção, tudo vira produto, Isso aí, no outro momento, a gente entra, não tem problema nenhum. Agora, neste início, eu gostaria de fazer essa distinção. Gente, está um calor infernal e ao mesmo tempo abarulhada, né? Eu gostaria de fazer essa distinção. Então, assim, início de quando eu vou ensinar teatro, história do teatro para estudantes. Dramatização é completamente diferente de teatro. E espero que ter sido clara, né, nessa fala improvisada, cheia de interferências e tal, né? Mas vou fazer um esforço para preparar melhor, para fazer uma coisa mais bacana, sentada num lugar mais bonito, com um cenário, né, e uma coisa preparada. Mas só para não ficar, né, tipo, poxa, ele esqueceu e eu tinha esquecido mesmo. Mas assim, esqueceu, promete, não cumpre. Não, então, nosso primeiro vídeo sobre teatro, história do teatro, né, ainda que brevíssimo, né? Eu acho que faz uma distinção, né, uma diferenciação fundamental para estudo do teatro, tá? Então, não confundir o ritual dos caiapós, a dança não sei das quantas, a festa de Nossa Senhora não sei do que, com teatro. Não confundir com teatro. Porque tem uma linha, gente, chama etnocenologia. Galera se acha, né? Mas, desculpa, vai começar a polêmica. Mas assim,
Etnocenologia, então, estuda, como o nome já diz, né, a partir das etnias, diferenças étnicas, expressões e tal, dentre elas as artísticas. Primeiro, a etnologia e a etnografia surgiram séculos 17, 18, né? Depois das grandes navegações, quando as viagens já estavam instituídas e começam a ter os diários de viagens e pessoas que viajam para isso, para fazer esse estudo, né? Então fazem etnografia e voltam para a Europa e etnologia, blá, blá, blá. E isso tudo vai desembocar na antropologia. Então, a etnocenologia, me desculpem, surgem aí com um gap, né? Um atraso de no mínimo um século. E assim, inventando a pólvora, gente, não. Nossa, esses estudos já foram feitos e tudo bem que você hoje vai se debruçar sobre a espetacularidade da festa do divino. Ok, você pode até pegar. Eu vou fazer um estudo sobre a espetacularidade da festa do divino. Eu vou pegar aspectos, né, que são espetaculares. Que aí eu posso fazer uma analogia, né, com a arte teatral e a performance e não sei o que, e fazer toda uma comparação, um estudo, uma análise, etc e tal. Mas a festa do divino não é teatro. É isso que eu estou querendo dizer, entendeu? Então, assim, eu, do meu locus, faço um estudo de qualquer manifestação sobre a espetacularidade daquela manifestação. Eu posso fazer, mas eu não posso afirmar que aquilo é teatro. Então essa é a primeira uma diferença conceitual e metodológica, né? Então assim, eu não sou tributária, né? E questiono, né, um pouco essa área da maneira como elas têm se apresentado, pelo menos pessoas com as quais eu tive contato e a maneira como elas apresentaram essa área, né? Pode ser que eu venha a ter contato com outras pessoas seríssimas que me mostrem de uma outra maneira e falem, não, Sheila, não é bem assim, tal, tem muitos enganos mesmo, há discordâncias, blá, 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 e aí eu repenso e falo, não, gente, olha, etnocenologia, mas, independente de qualquer coisa, gente, há um gap, né? E lidem com isso. Enquanto que o estudo do teatro, a análise, ainda que tenha vindo da filosofia, tentando inclusive desqualificar com Platão, né, Sócrates, Platão, e aí Aristóteles defendendo, mas vem de 5 séculos antes de Cristo. Bom, gente, então, beijo, muito grata, cheguei ao trabalho, até o nosso próximo encontro.